Passava tudo na nossa frente, inclusive pessoas pedindo socorro. A gente viu muita gente indo pelo rio afora, pedindo socorro e a gente não tinha como socorrer. A gente viu uma piscina enorme, eu lembro até hoje, uma piscina enorme lá do Vale do Cuiabá, devia ser de alguma fazenda, uma piscina enorme que passou ela inteira. A gente viu uma casa inteira passando pelo rio e pessoas pedindo socorro. E a gente não tinha como socorrer. Meu sogro resgatou 3 cavalos de um aras. E eu lembro que foi a única coisa que ele conseguiu salvar foi esses cavalos. E a gente viu muita coisa passando, pessoas passando, animais passando. E foi horrível. Cenas que a gente via em televisão e que a gente passou de perto. Desculpa, gente. Inesquecível, esse dia foi inesquecível. É um filme que passa na mente da gente, a gente lembra assim, vê aquele filme que está passando e sem solução. Sou nascida e criada aqui, sempre morei perto da represa, né? Porque a minha casa acaba que é no bairro da represa. E nunca havia visto água ali, naquele lugar, né? Minha casa era muito longe do rio até. E de repente foi tudo muito rápido, muito rápido. Coisa assim de segundos que o meu marido ligou, a minha prima Renata corre e acorda todo mundo, avisa todo mundo porque está descendo muita água e está muito estranho, está diferente das outras vezes. E realmente foi coisa assim de minutos. A gente até subiu algumas coisas, a minha casa ficou submersa. Então, quando começou a subir a água, que já adentrou a casa, desespero, a gente não tinha noção. Nossa maior preocupação era que a represa rompesse, né? Porque a gente não sabe o que aconteceria se rompesse a represa. Então, momentos de desespero, né? A água entrando muito rapidamente dentro de casa, vendo as pessoas desesperadas procurando o Alto, né, que é o Alto Pará, que é o bairro mais alto. Os vizinhos que moravam aqui, tinha uma vizinha aqui do lado, 1,5 muro, como se diz, aí pulou para o meu quintal, porque estava mais protegido, e ali foi aquela agonia, até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, aí foi que a gente viu a tragédia que tinha acontecido. Sensação de perda total, né? Eu via as coisas da minha casa saindo pela porta. Né? Porque se fechasse a porta, rompia as paredes. Se abrisse as portas, tudo ia embora. Então, não tinha muita escolha. Era escolher por nós, né? Eu ainda consegui entrar na minha casa e pegar minha documentação. Porque qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tenta salvar é os documentos, porque para tirar a segunda via era muito difícil. E foi isso que eu fiz. Eu subi a bolsa verde para casa da minha prima, que morava mais no alto. E só que não deu para... bens materiais, assim, não deu para salvar muita coisa, porque foi muito rápido. No dia seguinte, ninguém tinha sinal de nada, não tinha como avisar que a gente estava vivo, porque aí começou todo mundo, por exemplo, eu lembro que meu marido aí soube do que tinha acontecido, não tinha passagem, a gente ficou ilhado mesmo. A água levou a minha irmã, as 3 filhas dela, os 2 netos dela e o genro dela, e até hoje estão perdidos por aí. Não se sabe que fim levou. E quando a gente foi vendo que amigos que você estudou, pais e mães de amigos seus, de época de escola, morreram, avós. E aí quando você sabendo, sabe fulano que morava do lado de ciclano, a barreira caiu em cima, a casa caiu em cima. Ele foi levado. Diz uma coisa, por que você está aqui, você sabe? Sei. Por quê? É porque a minha casinha caiu. Aí a gente estava em risco, porque a gente não podia morar, porque a varanda já caiu. Deixa eu te contar, tem bairro que sumiu, morreu uma pá de mano na defesa civil. O bicho tá pegando, tá passando até na Band. Morreu gente lá na Ponte, morreu gente em Campo Grande, morreu gente lá na Barra do Espanhol, também morreu no Salaco e Vieira, mostra esse Morro do Feu. Não sei se é verdade, mas aqui na favela o papo que rola que o interior já era calamidade no bairro do Calé.
Lá na posse morreu mais de 1000. Eles não falam, né? Eles não falam que eles têm medo, não sei de quê. Eles não falam. Eles falam que morreu 1000 e poucas pessoas no estado todo. Quando só em Campo Grande morreu mais de 1000. Eu fui nascido e criado lá. E eu, em 2003, vim morar aqui. A quantidade de pessoas que morreram em Petrópolis, falam de 100 e poucas pessoas, mas foi muito mais. Tem famílias que até hoje não foi encontrado os corpos. Famílias inteiras sumiram e até hoje não se sabe cadê essas pessoas. Através do movimento da moradia a gente conseguiu achar muitas famílias, né? E quando a gente fazia reuniões, o que chocava muito é que as pessoas falavam: Cláudia, eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos, eu perdi todo mundo, só sobrou eu da minha família. E aí eram momentos que a gente chorava junto, porque ninguém se preocupou com o psicológico, ninguém se preocupou como é que ia ser a vida dessas famílias depois. É muito esquisito, muito esquisito. E até hoje a gente sofre com esse descaso. No mesmo terreno eu tinha uma casa, minha mãe tinha uma casa, meu irmão tinha uma casa. Nós três, a casa da minha mãe caiu mesmo, e a minha casa e a do meu irmão foi demolida pela Defesa Civil, porque como a casa da minha mãe era da frente, acabou empurrando a nossa casa um pouco para o rio. Na época do canteiro social, nós fomos cadastrados, somente eu e o meu irmão conseguimos receber o aluguel social e a gente não sabe o motivo pelo qual a minha mãe não recebeu, tanto que ela mora comigo até hoje. Então, no começo da tragédia, nós tínhamos 3 opções: a compra assistida, a indenização e o apartamento, ele era para perda total, porque não tinha como medir sua casa, né? Inclusive a minha casa vieram medir 3 vezes já, medir e fotografar para chegar num valor da indenização. Não, eu sempre optei pela indenização. E, inclusive, o órgão competente, que era o INEA, é ainda o INEA, eles fizeram um acordo comigo. Eu tenho um documento assinado por eles, só que isso já faz 3 anos e até agora o cheque nada. A casa do meu primo foi demolida, mas ele não conseguiu receber a indenização, meu primo. E aí ele ia para o Vicenço Rivetti e ele teve um câncer e ele morreu. E ele não conseguiu ir para o apartamento dele. E a casa dele foi demolida e até hoje e o INEA não pagou a indenização. E aí a casa dele foi demolida, passaram com garfo na minha varanda. Só que como a minha prima fez, em cima tinha outra casa, eu não podia demolir a casa toda. E aí ele falou assim: Cláudia, você não pode voltar para tua casa, mas você vai entrar no aluguel social e você vai para um conjunto habitacional. Nunca quis aquele apartamento lá. Nada contra o apartamento. O apartamento é uma beleza. O apartamento é trem de luxo para quem perdeu tudo, que a casa só ficou o piso. O apartamento é trem de luxo. Eu tenho uma filha que mora lá, tem sobrinha que mora lá, tem primo que mora lá e eles estão alegres, porque a casa deles caiu, ficou só o piso, então não tem como medir, não tem como optar por mais nada. Era aquilo ali mesmo. Na posse são 144 famílias e no Vicenço Rivetti 776. Ao todo, ao longo desse tempo, desses 5 anos representando o movimento, foram 1.500 e poucas famílias. Porque ainda vai ficar 300 e poucas aguardando os próximos empreendimentos. Mesmo 10 anos depois? Mesmo 10 anos depois. Porque o sistema é omisso, não as pessoas que estão no sistema. O sistema, eu acho que o governador da época errou, porque ele dizia que o número de unidades habitacionais era muito maior e por isso ele não ia mais dar nem a indenização e nem a compra assistida. E na verdade, eu que estava nessa briga sempre, eu sempre dizia pelo número de aluguel social que o Estado dava e a prefeitura oferecia também, a gente sabia que não ia dar 1.600 unidades. E foi isso que aconteceu. 10 anos depois, a gente ainda tem cerca de 500 famílias aguardando uma unidade habitacional. Na época nós éramos 200 e poucas famílias, depois quando teve um recadastramento fomos para 156, que era o número de casas que tinha aqui. Depois fomos para 153. 3 casas tiveram problemas, acabaram sendo levadas embora.
Então, nós ficamos como 153 famílias cadastradas para receber a casa, sendo que hoje somente 71 famílias recebem aluguel social. Só que não é fácil manter essa animação e essa determinação, porque as famílias cansam, as famílias desanimam, as pessoas morrem. Ao longo desse movimento da moradia, nós já perdemos mais de 20 pessoas, inclusive o meu primo, que nem eu falei. Imagina que essas casas foram feitas em 2013. 6 anos completos, né? Vai completar 7 anos agora em dezembro que essas casas... Existe o projeto, existe a intenção, as casas vieram para cá, foram feitas e foram abandonadas. Eu pago aluguel, vejo as minhas famílias do aluguel social passando necessidade para pagar aluguel e vejo as casas abandonadas. Quando aconteceu a tragédia, acabaram-se as casas. Você não achava casa de R$500 para alugar em bairro nenhum da cidade. Kitnet, gente, com kitnet, o pessoal pedia R$1.000. Superfaturaram o valor dos aluguéis. E é assim até hoje. Você em Petrópolis, você não consegue uma casa de R$500, nem no topo do morro. Você não consegue, nem uma kitnet. Se vocês souberem uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro por R$500, vocês me avisam que eu estou procurando. Porque não existe, não existe. Com R$500 você não consegue alugar uma casa com R$500. A não ser que seja lá em cima no morro, onde nem cabrito sobe. Durante esses anos a gente recebeu, não tem nenhuma atualização de aluguel social, a gente recebe R$400, sendo que aqui por ser cidade pequena os aluguéis são muito caros, né? Poucos aqui pagam aluguel menos de um salário mínimo. E quando vence um ano de aluguel, o dono da casa ele faz o reajuste dele. Aí a gente é obrigado a mudar para um lugarzinho piorzinho e mais barato, porque os R$500 não cobrem. E até hoje tem pessoas aí pagando 750, 800, R$1.000 de aluguel, que você tem que inteirar do bolso. E aí como é que fica? Eu vou falar com o meu coração. A palavra certa é revolta e frustração. Revolta porque você não acha um imóvel fora de área de risco por R$500. Não acha. Então, assim, o governo, todos os anos, renovação de aluguel social, todos os anos um documento diferente, todos os anos você tem que provar que você não está cometendo um crime contra o Estado. E agora, ultimamente, o aluguel é até, já há bastante tempo, o aluguel é até duvidoso, né? Porque a gente fica esperando chegar, aproximar aquela data ali para saber se vai ter o aluguel ou se não vai ter o aluguel. Porque é um aluguel duvidoso. As famílias reclamam muito, porque como é pouco, não só a expectativa de aumentar, de ser reajustado o aluguel social, existe a incerteza até do recebimento do mesmo. Em anos passados, a gente já ficou um período sem receber, a gente ficou um tempo recebendo 2, recebendo nenhum. Então existe essa incerteza sim, quando lá o sistema demora a abrir, a gente já fica com as famílias ligando, querendo saber o que está acontecendo. A frustração de entrar num avião e ir em Brasília, reivindicar uma coisa que nos foi tirada, que nós nem conseguimos. A frustração de perder pessoas que estão morrendo e que acreditam em nós e que a gente não pode fazer nada. A frustração de um governo omisso, que a gente sabe que tem dinheiro, mas nós somos números, nós não somos vida. Isso me revolta. E aí fica a nossa revolta, que por que para pobre tudo é mal feito? Se são rios de dinheiro que passam, né? Desde Brasília até o município. São rios de dinheiro para fazer unidades habitacionais. Que se a gente for pensar, falando de aluguel social, por exemplo, 30 anos pagando aluguel social para uma família. R$500. Se a gente for fazer a conta, acho que já dá para comprar umas 2 casas. Ou 3, se deixar. Então, vir aqui ver as casas abandonadas, para mim, ainda é uma sensação de derrota. Né? De estar pronto, mas não poder morar. Abandono total. A palavra é abandono, desrespeito. Isso é desrespeito com dinheiro público, é desrespeito com as nossas famílias, é desrespeito até com a tragédia. E o dinheiro existe. O dinheiro existe porque
Até aí não tinha dinheiro para nada, né? Até aí não tinha dinheiro para nada. Aí entrou a pandemia do coronavírus, como apareceu dinheiro? Dinheiro para tudo que é lado. Sai do bueiro, entra no bueiro, sai do ladrão, entra no ladrão. Eu acho que tem dinheiro. Tem como, se o governo federal, o governo estadual e o governo municipal se unir. Se tiver um elo entre eles, dá para fazer moradia de âmbito social e tirar todas as famílias de área de risco e a gente parar de todos os anos, não é só 2011, de todos os anos perder vidas para uma chuva. Ninguém mora em área de risco porque quer. Ninguém mora em favela porque quer. É onde dá para construir. Todo mês tinha que entrar com pedido de arresto para pagar o aluguel social do Estado, que eram mais de 5.000 e poucas famílias, sei lá quantas famílias no Estado todo. Então, assim, a gente ficou anos recebendo mediante arresto, gente. Olha se tivesse dado uma compra assistida ou uma indenização. Porque tinha gente que falava assim, me dá minha indenização que eu vou ver, se dá para comprar um terreno, a gente compra material na loja de material de construção a 30 vezes parcelado, mas a gente faz uma casinha. Muita gente queria indenização, por exemplo, a gente luta muito por São José, né? São José, do Vale do Rio Preto, são poucas famílias. Tem terreno que é maravilhoso, fizeram uma ponte estrondosa, gastaram um dinheirão naquela ponte de São José. Tem terreno lá, são poucas famílias. Se desse uma indenização ou loteasse o terreno, você acha que não ia ter família que ia num material de construção e parcelar em várias vezes o material, não ia fazer a sua casa ali? Já estava todo mundo morando. Então, assim, eu acho que eles tinham que escutar mais o povo que sofreu com essa tragédia. Eles não escutam a gente também. Eles fazem tudo do jeito deles. Foram inúmeras injustiças, são inúmeras injustiças que nós vivemos até hoje. E é lamentável, de verdade é lamentável, porque nós não pedimos para passar pela noite que passamos, foi as mãos de papai do céu, não sei por que ele quis fazer, mas se não foi ele, ele permitiu. A Bíblia diz que tudo é permissão dele, né? E nós estamos aqui até hoje num limbo, várias famílias sem nada. E correndo atrás de um direito que nos foi tirado. O exemplo é isso aqui. O exemplo é isso aqui, o descaso com isso aqui. Você olha assim, tá tudo lindo, mas não tem rede de esgoto. Faltando rede de esgoto. Isso, primeira coisa que você faz numa obra é o quê? A rede de esgoto. Vai passar o esgoto aonde? Vai passar água aonde? E aí constrói as casas e não faz a rede de esgoto? Isso é um descaso. Isso é sambar na nossa cara. E eles acham que a gente é idiota, que a gente é burro, que a gente tem que engolir. E aí outra coisa que a gente fica revoltado, que quando entram pessoas que a gente vê que quer ajudar, por causa de política, muda tudo. Entram outras pessoas que aí já pega aquela lambança que estava lá, que a pessoa estava tentando consertar e depois já não quer consertar mais. E a gente tem visto isso há anos no poder público. Eu já perdi as contas de quantos secretários de habitação do Estado eu falei. Eu acho que ao longo desses 5 anos foram uns 4 ou 5. Quantos deputados federais, quantos deputados estaduais, governador, prefeito, vereadores. E a gente perdeu as contas. E é um descaso e ninguém resolve.